Fala galera, tudo bom com vocês? Chegamos aqui para mais uma videoaula com o professor Bruno. Nossa videoaula de hoje, como o próprio título ele já induz vocês a analisarem, né? É sobre estatística, certo? A gente vai começar com a introdução à estatística na aula de hoje. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é estatística, né? Porque a gente tanto ouve falar, né, sobre estatística, mas tem gente que não sabe o que é estatística, tá? Basicamente, tipo, a grosso modo falando, estatística é a área da matemática, né, responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais, certo? Experimentais, desculpa. E pela extrapolação dos resultados da amostra da população, tá? Como assim? Vamos primeiro entender o seguinte: tudo que a gente trabalhar, que tipo, a gente vai coletar, falar com dados, né? Coletar dados, organizar dados, interpretar dados, certo? Tudo isso nada mais é que a estatística, certo? E ela, como eu falei, ela também é responsável pela extrapolação dos resultados da amostra para a população. Mas daí a gente vai pensar, o que é a amostra, o que é a população, certo? Que é o início de estatística. Bom, gente, primeira coisa, o que é a população e o que é a amostra? Para deixar bem claro para vocês, eu vou dar uma situação, um problema agora, e vocês vão conseguir entender bem tranquilo o que é a amostra e o que é a população, tá? Imagine que como a gente está em, né, ano de eleição, por exemplo, 2020, imagine que vocês vão olhar na televisão, tipo, aquelas pesquisas, né, para saber que é candidato que vai ser votado, se é o A, o B, o C, né, beleza? Aí vocês olham ali que o jornal apresentou aqui, vamos dar um exemplo, tá? Tipo, ó, 55%, tá? Da intenção de voto seria por candidato A, certo? Mas vamos pensar assim. Bom, pera aí. Candidato A, ele é o candidato de uma cidade. Vamos supor que seria a cidade, né? Cidade que vocês moram. Então, pera aí. O candidato A, ele tem a intenção de voto de 55%. O único jeito para a gente ter certeza desse dado seria se fosse entrevistado todos os habitantes da cidade. E vocês acham que é feito isso? Óbvio que não é feito isso, gente. Não é feito isso, porque. Até porque, tipo, eu nunca fui entrevistado em pesquisa nenhuma até hoje de candidato e tudo mais. Mas sempre tem pesquisa que fala sobre a minha cidade e tudo mais. Então, peraí, alguma coisa tem aí. Então, gente, quando eles falam, tipo, 55%, né, da intenção de votos do candidato A, eles não estão entrevistando todo mundo para saber que 55% de todo mundo que vão votar no candidato A. Vamos dizer o seguinte, a população da cidade, tá? Os habitantes que moram na cidade, onde tem esse candidato a gente vai chamar de população. Seria o todo, o total, certo? Então, população é o maior, conjunto macro, digamos assim, certo? Para representar esse 55% aqui, o que acontece? Você tem que analisar que é escolhido, por exemplo, né? Vamos supor que foi entrevistada 2.000 pessoas. A cidade tem 100.000 habitantes, foi entrevistada 2.000 pessoas. Então, essas 2.000 pessoas que foram entrevistadas fazem parte da amostra. Então, os 100.000 habitantes, né? Vamos botar aqui, ó, fazer um conjunto aqui para vocês entenderem, ó. Isso aqui seria população. Certo? O que é a amostra? Tá aqui dentro, ó. Certo? Como assim? A amostra ela está dentro da população, tá? A amostra é só uma parte da população. A população é o todo, a amostra é um pedaço. Então, quando eles colocam que 55% das pessoas têm intenção de voto no candidato A, por exemplo, o que isso significa? Que das 100.000 pessoas que tem na cidade, foi escolhidos 2.000 pessoas, e dessas 2.000 pessoas, 55% escolheram o candidato A, certo? Mas eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente escolher qualquer pessoa? Imagine o seguinte, tá? Imagine o seguinte. Imagine que o candidato A, ele é um candidato de determinado bairro, por exemplo. Vamos usar uma lógica que se o candidato é de determinado bairro,
Usando a lógica, a maioria das pessoas daquele bairro que conhece o candidato vão votar nele, certo? Então, imagine, eu posso pegar assim, por exemplo, para fazer uma pesquisa, né, correta, digamos assim, eu posso pegar 2.000 pessoas que moram somente no bairro do candidato A? Não posso, gente. Porque daí ele não seria uma pesquisa fiel. Porque daí ele saía totalmente, ia sair aqueles dados errados, sabe? Porque ia mostrar que, tipo, 90 e poucos por cento das pessoas votaram no candidato A, porque todo mundo conhece ele. Só que lá no outro bairro tem outro candidato que é forte, certo? No outro bairro, talvez tenha outro candidato B, no caso, vai aparecer com muitos votos. Então, para que a gente consiga pegar essa amostra aqui, a gente tem que pegar a mesma proporção, tá, da população. Como assim? Se, tá, vamos pensar por bairro. Se na população existe 30% da população mora no bairro, num determinado bairro, no centro, por exemplo, da minha amostra, 30% das pessoas que participar da amostra também tem que ser do centro, certo? Se 15%, tá, da minha população moram no, sei lá, na parte rural, na minha amostra, 15% também tem que sair de lá, certo? Para que a pesquisa fique certa, fique fiel, né? Óbvio que ela nunca vai ser 100% exato, ela tem uma margem de erro, né? Mas se eu pegar somente o pessoal do centro, lá o pessoal do interior, por exemplo, que talvez poderia votar no outro candidato, eles vai sumir, né, da contagem aqui, da intenção de voto, certo? Então, basicamente, população é o conjunto maior, certo? O macro é o todo. E a amostra é um pedaço desse conjunto. Lembrando que as proporções da amostra tem que ser exatamente a proporção da população. Tranquilo? Vamos supor que eu faça uma pesquisa sobre gênero musical sei lá, de uma escola, por exemplo. Certo? E daí é assim, né? Vamos pensar o seguinte. Em cada sala, às vezes tem um gênero musical que é um pouco mais forte. Certo? Imaginem que no primeiro ano do ensino médio, normalmente tem mais alunos, né? Daquela escola de ensino médio, por exemplo, o primeiro ano é 50% dos alunos. Ou seja, se tiver 1.000 alunos na escola, 500 alunos fazem parte do primeiro ano, certo? Então, os 1.000 alunos é a minha população, é o total. Quando eu faço uma pesquisa sobre o gênero musical, eu tenho que escolher uma amostra, porque eu não vou pesquisar 1.000 alunos ali numa escola, fazer uma pesquisa rápida. Eu vou botar ali, sei lá, 100 alunos, certo? Então eu vou pesquisar 100 alunos para saber qual é o gênero musical mais escutado nessa escola. O que acontece? Se 50% dos alunos fazem parte do primeiro ano, eu tenho que pegar 50% da minha amostra lá do primeiro ano, certo? Se 30% fazem da população, né? 30% dos alunos são do segundo ano, eu tenho que pegar 30% da minha amostra lá do segundo ano, certo? Se 20% da minha amostra, da minha população é do terceiro ano, eu tenho que pegar 20% da minha amostra do terceiro ano. Então tem que ser sempre proporcional. Basicamente, a introdução seria isso. Tranquilo? Bom, quando a gente trabalha com estatística, a gente vai trabalhar com variáveis. Tá? O que são variáveis, gente? Variável, na realidade, é basicamente uma característica ou propriedade de algum elemento. Certo? Eu vou analisar isso. Certo? Vamos analisar o seguinte. Quando a gente trabalha com variáveis na estatística, a gente vai trabalhar com 4 tipos de variáveis. Tá? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar variável ordinal, variável nominal, variável contínua e variável desculpa. Aqui seria quantitativa. Deixa eu colocar aqui. Discreta, né? Essas duas aqui são quantitativas. E essas duas aqui são qualitativas. Certo? Então,
Quando trabalhamos na estatística, a gente tem variáveis, são 4 tipos de variáveis, 2 delas são variáveis qualitativas e 2 quantitativas. Eu vou explicar bem rapidão para vocês o que seria uma variável qualitativa, nome ordinal, variável qualitativa nominal, variável quantitativa contínua e variável quantitativa discreta, tá? Primeira coisa, essa variável qualitativa ordinal, certo? O que seria uma variável qualitativa ordinal? É aquela variável que os elementos eles podem ser ordenados, os valores podem ser ordenados, para ficar um pouco mais claro para vocês. Como assim? Prestem atenção. Imagine o seguinte, imagine, por exemplo, a variável da escolaridade. Se eu fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pergunta sobre a escolaridade das pessoas. A variável escolaridade, ela é uma qualitativa ordinal, certo? Porque ela tem uma ordem. Como assim? Usando a lógica, seria, né, ensino fundamental, depois ensino médio, depois graduação, depois pós-graduação. Então, ela é uma variável qualitativa, porque eu vou atribuir uma qualidade, né, ao grau de escolaridade. Só que ela é uma variável qualitativa ordinal, porque ela tem uma ordem, certo? Então, um exemplo seria, por exemplo, grau de escolaridade. O que é essa aqui de baixo? É uma qualitativa nominal. Então, a qualitativa nominal é ao contrário da ordinal, tá? São variáveis, são qualidades, são valores, certo? Que não podem ser ordenado. Como assim? Imagine que eu vou fazer uma pesquisa, certo? E eu vou colocar lá nessa pesquisa perguntando qual que é uma pergunta, né? Uma variável seria tipo qual que é o grupo étnico das pessoas, da pessoa que está respondendo. Ou seja, tem como eu colocar em ordem o grupo de etnia? Não dá. São vários grupos diferentes e não tem uma ordem do menor para o maior, por exemplo. Não existe isso. Que é diferente do grau de escolaridade. Grau tem, certo? Então, grau seria, né, educação infantil, no caso, né? Aí, no caso, ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação e assim por diante. Já, se eu for parar para analisar aqui grupos étnicos, não existe uma ordem. Então, ela é uma variável qualitativa nominal, tá? Se vocês analisarem aqui, ó, qualitativa, tá? E quantitativa. Isso aqui são qualidades. São, né, se for trazer a grosso modo, seria variáveis que trazem qualidades, que é o grau de escolaridade, grupos étnicos, são qualidades que eu possa fazer uma pergunta, certo? Variável quantitativa, o próprio nome já fala, quantidade. Então, aqui, certo, para diferenciar das duas, a variável que eu posso contar é a quantitativa, a que eu não posso contar é qualitativa, certo? Quando a gente trabalha com variável que eu posso contar, seria com números, eu tenho dois processos, duas diferentes, né? A quantitativa contínua e a quantitativa discreta. Qual que é a diferença dessas duas? Eu vou puxar para cá e vou trazer um exemplo de cada para vocês. Então, a variável, né, quantitativa contínua, certo? Prestem atenção. São aquelas variáveis que eu tenho um valor, um intervalo real. Como assim intervalo real? Imaginem que eu vou fazer uma pergunta assim com a altura das pessoas numa pesquisa, certo? Eu não vou colocar, para fazer eu montar tipo uma tabela ali, eu não vou colocar altura por altura, eu vou colocar um intervalo de tempo, certo? Por quê? Porque eu tenho vários, tipo assim, 1,70m, 1,71m, 1,72m, 1,73m, 1,74m e assim por diante. Então, quando eu tenho esse número com vírgula, 1,71, 1,79, 1,8, variáveis que eu consigo contar, que são representadas por números, e eu posso ter um número quebrado, a gente chama de variável quantitativa contínua. Que eu vou colocar aqui, por exemplo, né? No caso aqui eu vou colocar a altura. Tá? A altura é uma variável quantitativa contínua. E o que seria uma variável quantitativa discreta? Certo? Variável quantitativa discreta são exemplo de números inteiros. É a única diferença, tá, gente?
tem que ser número também, tá? Mas eu vou dar um exemplo. A idade. Quando alguém pergunta pra vocês qual é a idade de vocês, você responde, eu tenho 18 anos e vírgula alguma coisa, 18,5 anos, vocês não respondem isso. Vocês têm 18 anos. Vocês vão ter 19 quando passar um ano, né, da idade do dia que vocês fizeram 18 para poder ter 19. Vocês não têm idade quebrada, certo? A altura tem. Eu tenho 1,75 m. Agora, eu tenho 27 anos, certo? Não existe idade quebrada. Agora, a altura sim. A grosso modo, para vocês entenderem, então, a quantitativa contínua são variáveis que a gente pode contar, por isso que ela é quantitativa, né? Que tem quantidade, e posso ter número quebrado nesse esquema. Seria a altura, por exemplo. O peso também, né? Gramatura e tudo mais. Uma quantitativa discreta são variáveis que eu posso contar, por isso que ela é quantitativa, porém são somente números inteiros. Por exemplo, a idade, certo? Eu posso analisar também, por exemplo, se eu quisesse pegar outro exemplo aqui, uma outra variável quantitativa discreta seria, por exemplo, a quantidade de filhos que uma família tem, né? Ou a família tem 0, ou a família tem 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, assim por diante. Não tem como uma família ter um filho e meio, certo? Então, a quantidade de filhos, que seria uma variável, ela é quantitativa discreta. Por que ela é quantitativa? Porque eu vou representar por números. É 1, é 2, é 3, 4, certo? E por que ela é discreta? Porque eu vou colocar 1, ou 2, ou 3, ou 4 e assim por diante, certo? Não tem número quebrado. Fechou? Então, essas são as 4 tipos de variáveis que vocês vão trabalhar numa pesquisa, digamos assim, certo? Uma análise de dados. Bom, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, na estatística, a primeira coisa é a pesquisa, certo? A gente tem duas palavrinhas bem importantes, são as frequências, tá? Aí tem duas, seria a frequência absoluta e a frequência relativa, certo? O que é a frequência absoluta, o que é a frequência relativa? A gente vai entender isso agora. Basicamente, tá? A grosso modo falando, frequência absoluta é exatamente a quantidade, certo? De respostas de uma pesquisa. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Imagina que eu vou montar uma tabela, certo? A pergunta é... Deixa eu colocar aqui... Grau de escolaridade, tá? Porque ela é uma variável, né? A gente acabou de ver ali em cima. Escolaridade. É uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, certo? Porque eu não tenho grau de escolaridade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tenho isso, certo? E é uma grau de escolaridade qualitativa original, porque eu tenho uma ordem do grau de escolaridade, certo? Não é 1, 2, 3, 4, 5, mas eu tenho uma ordem. Então vamos colocar aqui. Fundamental. Depois eu tenho médio. Aí eu vou colocar graduado, né? Graduação. E vou colocar pós-graduado também, porque é um grau de escolaridade. Certo? E embaixo eu vou colocar total. Tá, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Para vocês conseguirem compreender o que eu estou querendo determinar como frequência absoluta e relativa, certo? Bom, imagine que eu fiz uma pesquisa com 40 pessoas. Então, o total, 40, certo? Aqui é a nossa frequência absoluta. O que eu vou colocar aqui? Seria, vamos supor que eu perguntei para 40 pessoas e 4 pessoas falaram que tem ensino fundamental somente, certo? Aí eu perguntei, dessas 40 pessoas, 12 pessoas têm ensino médio, correto? Também, dentro dessas 40 pessoas, deixa eu só conferir aqui, vamos botar aqui teu 16, 21 pessoas têm graduação, certo? E para finalizar, 3 pessoas, aqui tá
6, 7, isso. 3 pessoas têm pós-graduação. Tá, gente? O que é a frequência absoluta? É a quantidade de vezes que aparece na minha pesquisa, por exemplo. Então, ensino fundamental completo apareceu 4 vezes, ou seja, 4 pessoas que responderam que tem ensino fundamental completo. Ensino médio seria 12 pessoas, ou seja, da minha pesquisa, 12 pessoas, apareceu 12 vezes a resposta que tem o ensino médio completo. Graduação apareceu 21, ou seja, tem 21 pessoas que responderam que tem graduação já. E pós-graduação apareceu 3 vezes. O total disso aqui, se eu somar 4 com 12, 16. Com 21, 37. Com 3, 40. O total disso aqui tem que ser o total que tem ali embaixo, né? Não pode ser diferente. Então, a frequência absoluta seria basicamente a quantidade que aparece. E qual que é a frequência relativa? Vou fazer mais uma coluna aqui do lado para poder explicar para vocês. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá, gente? Que aqui eu vou colocar a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Basicamente é a porcentagem que a frequência absoluta representa em relação ao total. Como assim? 4 pessoas responderam que tem ensino fundamental completo, de um total de 40 pessoas. Eu posso fazer um cálculo mental aqui bem prático, que 4 pessoas equivalem a 10% de 40, né, gente? É só usar uma lógica matemática aí. Então, 4 pessoas eu sei que vale 10%. Então, frequência relativa é a porcentagem, basicamente. Certo? O 12 representa quantos por cento em relação ao 40? Certo? O 21 representa quantos por cento em relação ao 40? E o 3 representa quantos por cento em relação ao 40? A gente vai calcular isso aqui agora com vocês, vou demonstrar. Aqui, por que eu cheguei no 10? Para a gente conseguir chegar na frequência relativa, que seria essa coluna aqui, que é a porcentagem que a frequência absoluta representa em relação ao total, basicamente, vocês podem utilizar a própria calculadora para ajudar vocês. Eu faço sempre o seguinte, ó, eu pego sempre o valor da frequência absoluta, eu divido pelo total e multiplico por 100. Se eu pegar 4, dividir por 20, tá? 4 por 40, desculpa. 4 dividido por 40 vai dar 0,1, certo? Aí eu vou multiplicar por 100, eu vou descobrir que deu 10, certo? Tranquilo? Vamos fazer o do 12 agora. Eu pego, então, o 12, eu divido pelo 40, que é o total, deu 0,3. Aí eu vou multiplicar por 100, é a mesma coisa que 30. Porcentagem, por isso que eu multiplico por 100, tá, gente? Esse 21, tá, o 21 eu divido por 40, que é o total, deu 0,525. Eu vou multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter um valor de 52,5. Certo? E depois, para finalizar, aqui eu posso analisar que o total sempre vai ser 100%, né, galera? Isso aqui é fato. Né? O total da frequência relativa é 100%. Sempre o total de alguma coisa é 100%. E para calcular o último, eu pego 3 dividido por 40, né? Vai dar 0,075. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 7,5. Certo? Agora, como é que eu faço a prova real? Se eu somar todos esses valores aqui, tem que dar 100. Realmente dá 100, porque 52,5 mais 7,5 deu 60. Mais 30, 90. Mais 10, 100. Ou seja, para calcular a frequência relativa, eu pego a frequência absoluta, tá? Vamos botar aqui, frequência absoluta, divido pelo total e depois eu multiplico por 100. Basicamente isso. Certo? Ó, pego 4, divido pelo total e multiplico por 100, deu 10. Pego 12, divido pelo total e multiplico por 100, deu 30. E assim por diante. Certo? É assim que a gente consegue chegar na frequência absoluta e a frequência relativa, que são duas coisas bem importantes, né, para essa introdução de estatística com vocês. Fechou? Tranquilo? Então, basicamente, né, para esse começo, para essa primeira aula sobre estatística, vai ser isso, tá? O que eu falei ao todo? Eu falei sobre população e amostra, dei alguns exemplos para vocês conseguirem compreender. Falei sobre as variáveis, que tem qualitativa ordinal, qualitativa nominal. Temos também quantitativa contínua, quantitativa discreta, tá?
Qualitativa é quando eu não consigo contar. Quantitativa é quando eu consigo contar, é quantidade, certo? Qualitativa ordinal é quando a gente tem uma ordem, tá? São variáveis que eu não consigo contar, porém tem uma ordem, que eu dei um exemplo, grau de escolaridade. Qualitativa nominal são variáveis que eu não consigo contar e não tem ordem, que eu dei um exemplo, grupos étnicos, né? São variáveis, né? Eu posso separar, porém não tem uma ordem. Quantitativa, a gente tem duas também, são quantitativa contínua, quantitativa discreta. Quantitativa contínua são valores onde eu posso, né, ter números, digamos, quebrados, digamos assim, certo? Que não são valores inteiros. Por exemplo, a altura. Uma pessoa, ela não precisa ter 1 metro ou 2 metros, ela pode ter 1,70 m, né, 1,7, ela pode ter 1,74, 1,85. Então, como são valores que nem sempre dão exatos, a gente chama de quantitativa contínua, certo? E a gente também tem a última, que seria a quantitativa discreta, que são valores que eu consigo contar também, só que somente valores inteiros, ou seja, a idade, né? Eu não tenho 27 anos, 27,3 anos. Não, eu tenho 27 anos, certo? Eu vou ter 28 depois. Eu não tenho esse meio. Entre 27 e 28 não tem nada. Não tem um intervalo ali. Certo? É 27 depois 28. Aqui a altura não. Entre 1,70 m e 1,80 m tem um intervalo ali. Ou entre 1 metro e 2 metros tem vários intervalos, né? Então compreenderam o que é? E as frequências são absoluta e relativa. Ou seja, a absoluta é exatamente a quantidade que aparece aquela variável, né? Que eu trabalhei grau de escolaridade e coloquei, né? Quais são os graus aqui. E a frequência relativa seria a porcentagem que a frequência absoluta representa em relação ao total. Fechou? Tranquilo? Então, com esse finalzinho aqui, a gente vai finalizando a nossa primeira aula sobre estatística. Beleza, pessoal? Então, assim, tchau pra vocês e até a próxima. Valeu?